Você está ouvindo a partir de agora o podcast Longevidade, programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Desde que Débora deu à luz ao seu filho, cuja identidade não será revelada por questões legais, ele sofre com crises epilépticas. Quando ele nasceu, sofreu com falta de oxigênio no cérebro, o que acarretou graves problemas de saúde que só pioraram com o tempo, levando ao desenvolvimento de crises frequentes. Débora buscou vários tratamentos e todos os tipos de medicamentos na tentativa de controlar as crises do seu filho, mas tudo parecia inútil, até que o neuropediatra Glene Brasil receitou a maconha com a fundamentação medicinal. Finalmente, ela encontrou um medicamento que fez efeito, e seu filho estava bem, mas nunca é tão simples assim. Histórias como a de Débora e de seu filho inspiraram o filme documental Ilegal, A Vida Não Espera, com direção de Tarso Araújo e Rafael Erechsen. A narrativa acompanha um grupo de mães que lutam por uma melhor qualidade de vida para seus filhos, através da cannabis medicinal, enfrentando desafios legais e o julgamento da sociedade. Se já é um desafio encontrar um tratamento que funcione para comorbidades complexas, mais difícil ainda é fazer uso delas. Depois de superar todos os obstáculos legais, ainda ter que enfrentar o preconceito de amigos e familiares. Podcast Longevidade. Uma vida saudável ou a moralidade cega? O uso da cannabis medicinal. Eu sou Ana Flávia Farias. Eu sou Ellen Rocha. E eu sou Vitória Custódio. E estamos aqui para te questionar. Como algo que salva vidas pode ser errado? A moralidade vale mais do que a saúde? O canabidiol, também conhecido pela sigla CBD, é uma substância química derivada da planta cannabis sativa, conhecida popularmente como maconha. Essa planta contém mais de 80 compostos químicos denominados canabinoides. Segundo o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, a maconha é a droga ilícita mais consumida no Brasil e sua liberação para fins medicinais é um assunto cada vez mais polêmico. A legislação e a sociedade ainda encontram dificuldade em diferenciar a maconha para fins medicinais e a maconha como droga ilícita. A falta de uma definição legal que diferencie esses termos é um dos maiores problemas que os pacientes enfrentam ao usar o canabidiol em seu tratamento. Algumas propriedades medicinais da maconha possuem efeitos terapêuticos, analgésicos, anticonvulsivos e tranquilizantes. Por isso, suas substâncias ativas, principalmente a CBD, são utilizadas na medicina para o tratamento de transtornos neurológicos, como a epilepsia. Por outro lado, o uso irregular sem o acompanhamento de um médico e na dosagem errada pode trazer consequências negativas para a saúde do indivíduo. Afinal, como a cannabis realmente atua no organismo? Ela traz benefício ou risco? Em resumo, pode-se dizer que os efeitos do canabidiol no cérebro se dão na interação com o sistema endocannabinoide. Este sistema e seus receptores se encontram espalhados por todo o corpo, sendo responsável por regular processos fisiológicos, como dor, inflamação, controle muscular, equilíbrio de energia, metabolismo, qualidade do sono, motivação, humor e memória. O canabidiol interage com o sistema endocannabinoide através do receptor CB2, oferecendo os efeitos benéficos desejados para condições como epilepsia, Parkinson, dores, câncer e esclerose múltipla. Especialistas esclarecem que a ação da substância no cérebro não cura doenças, mas existe uma série de evidências que comprovam que seu uso pode promover mais qualidade de vida. Imagine o sistema endocannabinoide como um mecanismo de controle dentro do corpo humano que pode regular o humor, a dor, o sono, entre tantas outras funções.
O canabidiol é como se fosse um controle remoto universal e o receptor CB2 um aparelho eletrônico que pode ser controlado, ou seja, a cannabis tem o poder de enviar comandos positivos para o sistema interno do corpo. Pesquisadores mergulham nas propriedades medicinais da planta e seu potencial para promover uma longevidade saudável. O motivo para isso é que a cannabis possui propriedades anti-inflamatórias significativas, o que é importante, pois a inflamação crônica é associada a doenças cardíacas, diabetes e doenças neurodegenerativas. Ao reduzir a inflamação, a cannabis promove um envelhecimento mais saudável. Além disso, os canabinoides também protegem as células cerebrais contra danos, o que pode ser benéfico na prevenção de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e o Parkinson. É como se os canabinoides fossem um guarda-costas protegendo o cérebro contra qualquer ataque negativo. O Alzheimer é uma doença progressiva que afeta a memória e outras funções cognitivas, e não há cura para essa condição. No entanto, pesquisas sugerem que o uso de óleos à base de cannabis melhoram os sintomas cognitivos, funcionais e comportamentais relacionados à doença. Segundo a médica Gabriela Brito, abre aspas, na minha prática como médica de família, considero a cannabis medicinal uma ferramenta promissora para complementar os tratamentos convencionais e proporcionar novas alternativas para os meus pacientes. Fecha aspas. Quando colocado dessa forma, parece inquestionável que a cannabis é uma opção promissora de tratamento que traz muitos benefícios para uma vida saudável. Mas será que todos pensam assim? Débora, a mãe que nós trouxemos no início desse podcast, explica que não é fácil lidar com os preconceitos. Abre aspas. Desde o começo, a melhora do comportamento e das crises foi de imediato. Ele ficou mais calmo, as crises pararam e senti melhora em seu aprendizado. Mas, infelizmente, muitos ainda são contra. Para os que não acreditam neste tratamento, acredito que o seu preconceito e opinião não devem ser levadas em consideração. Só sabe quem passa e necessita deste medicamento. Para criticar, muitos aparecem, mas para ajudar, ninguém. Fecha aspas. Entrevistamos algumas pessoas para conhecer a sua opinião sobre o assunto. Eu acho que é uma questão bem ampla, né, bem complexa, mas sou a favor, sim, da liberação da cannabis para os medicinais. Acho que essa liberação é bem importante, principalmente para a própria questão da saúde da população, né, controle do Alzheimer, ajudando na ansiedade. Então, não vejo como algo tão positivo pode ser ainda descriminalizado, seja moralmente ou politicamente, economicamente. Eu tenho que confessar que eu sou bem contra a legalização do uso da maconha, por mais que, ok, seja para fins medicinais. Mas eu acho que essa legalização ela pode passar uma ideia bem equivocada de que o uso dessa droga não é perigosa para outros fins, sabe? E aí eu acho que é bem complicado e não vai para um caminho muito interessante. Bom, eu sou contra a cannabis medicinal porque, assim, apesar de já ter alguns estudos sobre, né, a maioria, assim, são pesquisas preliminares, não tem um consenso científico sólido, né, que justifique o uso dele. E outra coisa é que liberando ele medicinalmente, pode servir como porta de entrada para o uso recreativo. De acordo com a advogada Rafaela Gomes, é por causa desse conservadorismo e o estigma que a maconha carrega que não há nenhuma norma específica sobre a cannabis medicinal. E essa ausência é um dos principais desafios para quem precisa fazer o uso de medicamentos derivados dessa planta. Rafaela explica que, abre aspas, a Lei 11.343 de 2006 abriu no nosso ordenamento a possibilidade do uso e plantio de vegetais que normalmente são utilizados para a produção de drogas, exclusivamente para fins medicinais e científicos. Porém, esse dispositivo é amplo e precisa de nova norma que o delimite. Há um projeto de lei, PL 399, lançado em 2015, que objetiva viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham cannabis em sua composição. Porém, desde 2021, a tramitação desse projeto de lei encontra-se parada. Fecha aspas. A advogada também diz que para fazer o plantio da cannabis para fins medicinais, as autorizações derivam exclusivamente de decisões judiciais. Na Paraíba, a Associação Canábica Florescer conseguiu permissão para fazer o plantio e fornecer flor de cannabis para tratamentos medicinais.
Segundo o portal G1 Paraíba, este é o primeiro habeas corpus na esfera criminal concedido no Nordeste para uma associação de maconha medicinal. Para fazer uso da cannabis medicinal no Brasil legalmente, é necessário atender os critérios que a Anvisa estabeleceu em suas resoluções. Primeiro, o medicamento precisa ser receitado por um médico que tenha registro válido no Conselho e especialização. Este também precisa preparar um relatório que justifique o uso do canabidiol e um termo de consentimento livre e esclarecido deve ser assinado, tanto pelo médico quanto pelo paciente. De acordo com a médica Gabriela Brito, é necessário que a pesquisa continue avançando e que a regulamentação do seu uso seja feita de forma responsável, garantindo acesso seguro e controlado aos pacientes. Ela ainda disse que é fundamental ressaltar que cada paciente é único e o tratamento com cannabis medicinal deve ser personalizado. O histórico médico, o estilo de vida e as preferências de cada pessoa devem ser considerados para que a terapia seja realmente eficaz e segura. A cannabis medicinal tem um potencial transformador, mas seu uso deve ser sempre pautado na responsabilidade, com base em evidências científicas e sob a supervisão de um médico qualificado. Podcast Longevidade. Uma vida saudável ou a moralidade cega? O uso da cannabis medicinal. Hoje, Débora afirma que seu filho, agora com 10 anos, está bem e sem crises, mas que continua lutando para ter acesso ao canabidiol, pois é um medicamento muito caro e difícil de obter. É um caminho árduo, mas muitas mães não tiveram nem essa possibilidade para os seus filhos. Recentemente, a ONU retirou a maconha da lista de narcóticos perigosos, reconhecendo suas capacidades farmacológicas. A advogada Rafaela enxerga um futuro promissor com novas leis que abrangem o tema e possibilitam a ampliação do uso medicinal da cannabis. Por isso, a maconha é e deve ser vista como uma alternativa de tratamento para doenças neurológicas e transtornos psicológicos, e não é um paliativo que apenas alivia o sofrimento, mas é um medicamento que pode proporcionar uma vida longa e saudável. Embora ninguém seja obrigado a fazer uso da maconha ou a concordar com sua legalização, deve-se reconhecer que suas substâncias são uma opção de tratamento, um remédio, que não apenas demonstra eficácia, mas que pode ser um diferencial na vida de muitas pessoas, porque, como no documentário de Tássia Araújo e Rafael Eriksen, mesmo que seja ilegal, a vida não espera. Esse podcast é uma realização dos alunos da disciplina de Laboratório de Jornalismo Digital do curso de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, sob supervisão da professora Verônica Oliveira. Vozes e produção de Ellen Rocha, Vitória Custódio e Ana Flávia Farias. Efeitos sonoros, Pixabay e Depósito de Fotos. Gravação e edição de áudio de Elvis Guimarães.